Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo anterior eu falei sobre os principais diagnósticos da ansiedade. Eu falei sobre o TAG, eu falei sobre as fobias específicas e eu falei sobre o pânico. E eu fiz um vídeo separado explicando 3 técnicas para vocês que vão ajudar muito a diminuir a sua ansiedade. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês quando a ansiedade deixa de ser natural e passa a ser tóxica. Vocês vão conseguir identificar isso. E eu vou ensinar qual a diferença entre uma crise de ansiedade e uma crise de pânico e quais são os sintomas físicos dela. É comum ouvir uma pessoa comentar que teve uma crise de ansiedade ou que teve uma crise de pânico, mas nem sempre a pessoa sabe diferenciar uma coisa da outra. Se você é uma pessoa que sofre com ansiedade, você precisa muito entender sobre esse assunto. Porque quanto mais você entende sobre o assunto, menos a ansiedade dura. E com menos intensidade, ela chega para você. E mais poder de controle você tem sobre ela. Então vamos lá. Você sabe qual é a diferença entre ansiedade e medo? O medo é uma ameaça clara, real. Por exemplo, você tem o medo de um cachorro, né? Você se depara com um cachorro e você sente medo daquele cachorro, medo. Você tem medo de alguém ou medo de algo. Agora, a ansiedade, ela é uma preocupação, é um estado de apreensão, é um estado de alerta constante. É uma sensação desagradável frente a uma ameaça desconhecida. A ansiedade é você estar com a mente no futuro, por algo que pode acontecer e que na maioria das vezes nem acontece. A gente percebe que muitas pessoas não sabem identificar os seus sentimentos. E é muito importante saber identificar o nosso sentimento. Às vezes acontece assim, a gente pergunta, né, para um paciente em terapia, quando ele relata o evento que ocorreu, né, na questão ali da terapia dele, e a gente pergunta assim, qual que é o sentimento que esse acontecimento gerou em você? Muitas vezes o paciente responde assim, eu pensei que eu não ia conseguir sair daquela situação. Eu pensei que eu não ia dar conta, eu pensei que eu ia só piorar. Isso não é uma descrição de sentimento, percebe? É uma descrição de pensamento. Então é muito importante saber identificar com clareza as estruturas do pensamento e as estruturas da emoção, porque são diferentes. Emoção é uma coisa, pensamento é outra coisa. Mas é muito comum, gente, é muito comum as pessoas fazerem essa confusão. Então, o que é uma ansiedade tóxica? No vídeo anterior, eu expliquei que a ansiedade é uma emoção que todo ser humano tem, ok? É natural sentir-se ansioso em algum momento. Inclusive, eu também expliquei que ela é muito importante para nós. Por quê? Porque ela nos salva do perigo, ela nos faz tomar decisões importantes. Então, ela é muito importante para nós. Mas quando a ansiedade deixa de ser natural para ser patológica, para ser tóxica? Quando não conseguimos desligar das preocupações, a gente fica o tempo todo preocupado. Quando a preocupação compromete o nosso sono, a nossa alimentação, quando compromete a nossa saúde de um modo geral, quando você deixa de fazer coisas importantes por medo ou por preocupação, quando você se sente totalmente desprotegido, desprotegida e sem autoconfiança, você precisa de aprovação do outro, você precisa que o outro dê o aval o tempo todo. Quando você acha estranho estar sem ansiedade, às vezes a pessoa já está tão acostumada a sentir-se ansiosa que quando ela está tranquila, ela acha estranho. Quando você acorda com aquela sensação de cansaço, de quem não dormiu à noite, isso não acontece? Parece que a gente nem dormiu à noite quando a gente tem ansiedade? Como se você estivesse deitado, mas o seu pensamento não desligou? Que continuou trabalhando a noite toda para você? Isso é muito ruim, isso é muito desgastante, isso rouba a nossa energia e rouba o tempero da nossa vida.
Mas o que é uma crise de ansiedade? O que é uma crise de pânico? Uma crise de ansiedade. Os pensamentos das pessoas ansiosas estão sempre voltados para o pior cenário, não é assim? Ele sempre está focado, ele sempre está ligado no e se? E se eu não conseguir dar conta? E se eu não conseguir um trabalho? E se meu filho passar mal? E se os outros pensarem que eu sou um fracasso? E se não gostarem de mim? E se a economia do país piorar e eu não conseguir pagar as contas ou comprar comida para minha casa? Existem realidades que não podemos mudar. São preocupações importantes, relevantes, mas existem alternativas, existem soluções, mesmo que essa solução não seja do jeito que a gente quer, não seja do jeito que a gente planejou, mas tem uma alternativa. Tem sempre algo que pode ser feito. E isso chama-se esperança. É a esperança que alimenta a nossa força para a gente recomeçar. Uma crise de ansiedade é o excesso de pensamento negativo que vão tomando conta da sua mente. E se você não aprende como acalmar esse circuito falso e muitas vezes vicioso, ele vai crescendo, ele vai fazendo o seu corpo responder em forma de sintomas físicos e isso vai se tornando insuportável. Vai desencadeando muitas vezes uma crise de pânico. Não saber lidar com a ansiedade pode levar a uma crise, mas aprender como fazer, como treinar o seu processo cognitivo, os seus pensamentos, os seus comportamentos, fará toda a diferença na sua vida. Numa crise de ansiedade, a pessoa apresenta vários sintomas. Por exemplo, ela tem uma preocupação constante, ela tem a mente sempre voltada para o futuro, não consegue desligar, um cansaço, uma falta de energia. Gente, anota isso, é importante, porque aí vocês vão conseguir identificar, beleza? A pessoa ansiosa, ela tem pensamentos acelerados, pensa muito, uma mente nervosa, um hiperfoco, ela tem hiperfoco nos pensamentos negativos, nos problemas, sempre voltada para os problemas, para os pensamentos negativos, tem palpitação, aperto no peito, tontura, tem uma dor de cabeça constante, uma dor na cervical, tem um suor excessivo, o corpo produz muito suor, insônia, respiração ofegante, falta de concentração, irritabilidade, uma falta ou um excesso de apetite. O intestino, às vezes ele é muito preso, às vezes ele é muito solto, falta foco, quer fazer tudo, mas não consegue fazer nada, começa uma coisa e não consegue terminar. O ansioso, ele é sempre assim. E o pânico? Já uma crise de pânico, ela é repentina. E o cérebro, ele entende que o perigo é real. Por exemplo, no elevador. Vamos dar um exemplo de elevador, que é um exemplo bem clássico de quem tem pânico. No elevador, vamos imaginar que tem 4 pessoas. Todas estão indo para o mesmo lugar. Vamos imaginar que elas estão indo para o 10º andar. Tudo tranquilo, sem intercorrência, mas para uma pessoa que está ali dentro, que tem síndrome do pânico, de repente, o próprio fato de estar dentro do elevador é o gatilho para o pensamento automático negativo e o cérebro acredita que aquilo que a pessoa está pensando é verdade, aquilo vai acontecer, aquele perigo é real e a pessoa entra em pânico. Quando ela entra em pânico, o corpo começa a reagir com sintomas muito fortes, desconfortáveis, descontroláveis. E a pessoa se preocupa agora com o sentimento, com a sensação, com o sintoma que ela está sentindo. Ela começa a ficar com medo daqueles sintomas fortes. E o medo que ela sente alimenta o sintoma e ele vai só crescendo. Numa crise de pânico, o cérebro fica hiperfocado nos sintomas físicos. E isso faz a pessoa piorar e piorar e piorar.
A crise de pânico, ela apresenta um hiperfoco nos pensamentos negativos. Anota, gente. É um hiperfoco nos pensamentos negativos. A pessoa sempre pensa, eu vou passar mal, eu vou vomitar. As pessoas vão perceber que eu estou em crise. A pessoa tem um foco nos sintomas da ansiedade, nos sintomas, no que ela está sentindo ali. Meu coração está muito acelerado, eu estou ficando tonta, a minha boca está ficando seca. Isso aumenta a sensação de dor muscular, deixando a pessoa cada vez mais tensa e causando um sufocamento, uma tontura, um suor excessivo, uma respiração ofegante, uma falta de concentração. Ela não consegue concentrar no que está acontecendo de verdade ali. Ela só concentra naquelas emoções ruins, naquelas sensações ruins que ela está sentindo. Ela não consegue focar na melhora, né? Focar, por exemplo, numa técnica que ela está aprendendo para ela fazer e melhorar. Ela não consegue focar na realidade. Na crise, ela só foca nos pensamentos negativos e nos sintomas físicos que ela está sentindo. A pessoa é tomada por um sentimento forte, que vai até, que ela pensa, por exemplo, que ela pode ter uma parada cardíaca e ela pensa que ela vai morrer. Agora, gente, a parte boa é que isso não vai acontecer. Uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico por si só não mata. Você precisa aprender a lidar com ela. Você precisa aprender sobre a ansiedade. Você precisa aprender sobre os sintomas para você aprender a lidar. É isso que você precisa fazer. Na ansiedade e no pânico, os sintomas são muito parecidos, percebem? Que tem muitos sintomas que você tem na crise de ansiedade e você tem na crise de pânico. Porém, na crise de pânico, os sintomas são repentinos, eles são mais fortes e ele passa mais rápido. Ele vai atingir um pico máximo e depois ele vai começar a diminuir até você chegar no estado basal, no seu estado basal, no seu estado normal. E esse vai ser sempre assim. Agora, enquanto na crise de ansiedade, a pessoa ela fica apreensiva, ela está sempre apreensiva, ela não consegue desligar da preocupação e isso dura muito mais tempo. Ela fica ali como ondas, né, que vão e que vêm, né? Uma hora ela está mais tranquila, uma hora ela está preocupada, uma hora ela relaxa, outra hora ela começa a pensar nos problemas. Então é como se fosse uma onda, ok? Então essa é a diferença entre uma crise de pânico e uma crise de ansiedade. Eu vou finalizar esse vídeo com uma frase do Viktor Frankl, que eu gosto muito dessa frase dele. Tudo pode ser tirado do homem, menos uma atitude de escolher o seu próprio caminho. Tudo pode ser tirado do homem, menos a atitude de escolher o seu próprio caminho. Por mais difícil que você pense que seja se libertar da ansiedade, escolha acreditar na sua decisão de não tê-la mais por perto de você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha ajudado a compreender mais sobre a ansiedade e sobre o pânico. E se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, não deixe de se inscrever no meu canal, deixe os seus comentários, me conta aqui o que você quer saber mais sobre esse assunto, qual o tema que você quer me ver falando aqui, que eu vou falar para vocês. Um grande abraço!